A luta do Yuta com o corpo do Gojo contra o Sukuna já começou e o ritmo das coisas indica pra gente que esse plano não vai ser tão efetivo quanto muitos esperavam. Esse confronto pode finalmente responder aquela famosa pergunta do Getou. Fica aqui porque a gente vai conversar sobre tudo o que tá acontecendo no capítulo 262 de Jujutsu Kaisen. E bora lá, sem mais enrolação, o capítulo já começa com o Yuta e o Sukuna expandindo os domínios de cada um deles e então a gente vê que o Yuta usou o domínio com a barreira minúscula, assim como o Gojo tinha feito. Dessa forma o lado externo da barreira dele fica mais resistente e o Sukuna vai precisar condensar a área de alcance da expansão dele também para intensificar os cortes e tentar destruir a barreira pelo lado de fora. E como o mangá explica pra gente, essa foi a estratégia que o Gojo desenvolveu para resistir à expansão com barreira aberta do Sukuna. Porém, essa estratégia vai durar aproximadamente 3 minutos apenas. E aqui a gente recebe algumas informações bem interessantes. Primeiro, o Yuta realizou o treino de substituição com o Gojo e ele fala que é por isso que a técnica de barreira dele melhorou. E a gente pode interpretar que por isso ele também melhorou a eficiência do uso de energia dele e o uso da técnica malsada reversa. Segunda, o Yuta fala o seguinte: considerando o cansaço do Sukuna, eu devo ser capaz de manter o meu domínio por uns 3 minutos, assim como o Gojo Sensei. E isso aqui é muito interessante, porque enquanto a gente esperava esse capítulo lançar, muitas pessoas se perguntaram se o Yuta estaria no mesmo nível do Gojo, se ele seria mais fraco, ou talvez se ele seria muito mais forte. E aqui o próprio Yuta já dá a entender que ele não tá no mesmo nível do Gojo, e mais pra frente a gente vai ter mais um fator embasando isso. Nessa frase em específico, como o Yuta fala que considerando o cansaço do Sukuna, ou seja, o Sukuna nerfado, ele deve ser capaz de fazer a mesma coisa que o Gojo fez, ele já meio que admite que ele não tá no mesmo patamar. E a próxima informação interessante que a gente tem aqui é do narrador, que ele explica que, por outro lado, o Sukuna também restringiu a área de efeito do Santuário Malevolente para cercar apenas a casca externa do domínio do Yuta. E com isso, a restrição de 99 segundos da expansão dele foi eliminada. Agora o Sukuna tem 3 minutos, e como os dois explicam pra gente, durante os próximos 3 minutos, o Yuta vai tentar causar o máximo de dano possível no Sukuna para que ele não consiga manter o Santuário Malevolente, e o Sukuna tem que, em menos de 3 minutos, destruir o domínio do vazio imensurável e expandir a área de efeito dele, dessa forma massacrando todos que estão por lá. Isso aqui é muito interessante porque basicamente conta pra gente, ou ao menos explica melhor, qual foi o pacto que o Sukuna fez para poder realizar esse Santuário Malevolente incompleto, por assim dizer. Já que quando ele usou essa expansão pela primeira vez, o mangá fala pra gente que o Sukuna possui um pacto improvisado em fatores variáveis. Porém, não ficou muito claro o que exatamente era esse pacto improvisado, o que ele ganhava, o que ele perdia. A gente só sabia que, mesmo não sendo o Santuário Malevolente comum, o Sukuna ainda estava com o mesmo alcance e a mesma liberação de energia do Santuário Malevolente normal, porém com a liberação de tempo, e agora a gente vê que basicamente era esse o pacto. Afinal, ele restringiu o alcance dele e com isso aumentou o limite de tempo, ou seja, naquele momento, se o Sukuna expandisse o domínio dele sem o pacto, não teria o alcance nem a liberação de energia do Santuário Malevolente padrão. Ele não queria isso, então, para poder manter o alcance e a liberação de energia, ele colocou aquele limite de tempo. Restringindo o alcance dele agora, ele conseguiu aumentar o limite de tempo. Aparentemente foi esse o pacto e esses eram os fatores variáveis que permitiram que ele usasse esse domínio incompleto, por assim dizer. Então o confronto continua e o Yuta se prepara para usar o azul, porém o Sukuna rapidamente se aproxima dele. O Yuta tenta revidar atacando com um soco, mas o Sukuna consegue desviar o braço dele, usando o Kotoko mesmo. Em seguida o Sukuna acerta uma sequência de socos no Yuta, o que surpreende ele, que descobre agora que o Sukuna consegue passar o ilimitado com amplificação de domínio dentro da expansão de domínio, ou seja, ele pode usar amplificação dentro da expansão. E o Sukuna comenta que isso foi porque eles não puderam compartilhar o que aconteceu com ele dentro do domínio, já que os corvos não podiam entrar. E aqui a gente tem alguns pontos para comentar. Primeiro, falando sobre essa questão dos corvos, eu vi algumas pessoas dizendo que isso era um furo de roteiro porque os corvos viram o Sukuna e o Gojo conversando depois que o domínio tinha sido desfeito e aí por isso todo mundo saberia que o Sukuna tinha aquela capacidade. Só que os corvos terem transmitido eles conversando depois não significa que eles transmitiram as palavras deles, ou ao menos todas elas. Não necessariamente eles escutaram toda a conversa dos dois. Próximo ponto. Como o Yuta não sabia disso, se o Gojo sabia disso, e a técnica do Kenjaku transfere para o usuário as informações e memórias sobre o corpo que ele possuiu. Isso aqui a gente não tem uma explicação precisa. Conversando com o Mahito, o Kenjaku explica que ao possuir um corpo, a técnica dele transfere para ele as memórias daquele corpo. Por isso o Kenjaku sabia as coisas que o Getou sabia. E aqui pode ser que eu esteja tentando dar uma de advogado para Jujutsu Kaisen, mas o Kenjaku nunca falou como esse processo acontece. Vamos manter a mente aberta e lembrar que Jujutsu Kaisen nunca explicou precisamente essa técnica, então qualquer explicação que eles deem agora, a gente vai ter que aceitar. Infelizmente é isso.
se nos próximos capítulos houver uma explicação de que, por exemplo, a técnica do Kenjaku transfere essas memórias aos poucos, não é uma questão de, entrei no corpo novo, automaticamente recebi toda a informação, mas sim vou recebendo aos poucos, conforme eu vou usando o corpo, interagindo com o mundo e essas coisas, a gente simplesmente vai ter que aceitar. Eu acredito que vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, isso é até um pouco embasado na obra, já que o Kenjaku, por exemplo, fala que no primeiro momento ele não tinha percebido o real valor da técnica máxima Uzumaki, que era justamente extrair técnicas amaldiçoadas dos espíritos amaldiçoados. Existe um fundamento para o usuário dessa técnica não receber de uma vez só todas as memórias, e isso justificaria o Yuta ainda não ter todas as memórias do Gojo, ou alguma coisa assim. Isso também justifica o Yuta não ter o mesmo nível de poder do Gojo, como a gente já tinha comentado. Esse é o outro ponto. O Yuta ainda não recebeu toda a informação do Gojo, então ele ainda não sabe fazer tudo da forma como o Gojo faz. O que responde à pergunta do Getou. O Gojo é forte por ser quem ele é, por ter vivido o que ele viveu, treinado o que ele treinou, saber o que ele sabia e essas coisas. Não só por ter nascido como ele nasceu. Não é só ter a energia dele, os olhos dele e a técnica dele, mas sim o que tornou ele mesmo ao longo da vida, toda a história. O Yuta ainda não recebeu isso, por isso não tá no mesmo nível. Essa é a interpretação que eu tô tendo e eu acredito que é isso que vai ser explicado nos próximos capítulos. Mas deixem o que vocês acham aqui nos comentários. E na página final desse capítulo a gente tem a Rika completamente manifestada, chorando enquanto ela abraça o corpo do Yuta que tá sem a consciência dele. Sim, essa é a página final do capítulo. Esse capítulo foi mais curto e durante as próximas semanas a gente não vai ter capítulo de Jujutsu Kaisen por questões da saúde do autor. Então a gente vai ficar algumas semanas sem capítulo, e esse capítulo de agora teve o tamanho de meio capítulo só, mas ao menos ele apresentou algumas informações interessantes. Como a gente comentou aqui ao longo do vídeo, ele provavelmente sanou algumas dúvidas. A gente entendeu um pouco melhor do Pacto do Sukuna e um pouco melhor sobre como tá o nível do Yuta, e a gente conseguiu entender um pouco melhor, ou pelo menos imaginar, como funciona a técnica do Kenjaku. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam que aconteça quando o mangá voltar, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, e claro, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.